Deu aí? Vamos lá. Então, os lagos de barragem artificial já está aí, por exemplo, Lagoa da Pampulha, né? Que não é uma lagoa, é um lago, né? E as represas e açudes, no nosso caso aqui, ó, lateral, tá? Águas subterrâneas. Deixa eu desligar esse e-mail aqui, que está toda hora. Águas subterrâneas. Vamos ver como é que elas se formam. Aquífero, aqui eu tenho um destaque para o aquífero Guarani. E aí eu fiz uma pergunta outro dia: o aquífero Guarani é ou não é o maior aquífero do mundo? Então, de água subterrânea, dependendo do grau da impermeabilidade das rochas, ou seja, as rochas, elas vão ter um grau de impermeabilidade. Lógico, vai depender do tipo de rocha que eu tenho, vai depender do tipo de fragmentação que eu tenho nessa rocha, tá? E o tipo de espessura que tem essa rocha vai determinar também o quanto ela é capaz ou não de infiltrar. Geralmente, esses dados são feitos em centímetros, é cálculo de área, né? Embora as rochas representem um estado sólido, elas podem, nas suas fraturas, ou mesmo dentro delas, nos chamados encapsulamentos, carregar essa água durante um determinado tempo. A gente vai ver em imagens isso aí, tá ok? Bom, aqui a gente tem, então, uma rocha com uma porosidade fraca, ela está dividindo dois tipos de aquíferos. Aqui eu tenho um aquífero livre. Livre por quê? Porque essa água cai sobre o meu solo aqui, parte dessa água é escoada, parte infiltra. Nessa infiltração, ela tem um processo de percolação. Aqui eu tenho a porosidade do meu solo, que vai permitir que parte dessa água fique guardada aqui. Lembrando que ele tem um limite de carga também, né? Ou seja, que ele vai se saturar em um determinado tempo. Nessa satura, então, essa água começa a se acumular aqui, e eu posso ter aqui o que eu chamo de fraca porosidade ou pouca porosidade, ou até mesmo um tipo de rocha que eu tenho uma entrância em outro lugar e que ela vai guardar um segundo aquífero para mim. Então, posso ter mais de um andar de aquífero. Aqui eu chamo esse de aquífero livre, porque ele tem expansão, e aqui o aquífero cativo, ok? E aí a formação das camadas impermeáveis entre eles. Qual que é a principal função do aquífero? Na questão da produção, fornecer água de qualidade, porque eu tenho um processo de filtração acontecendo aqui, né? Estocagem e regulação de água, processo de filtragem, como eu acabei de falar, transporte de água, e até brinco, fala que é transporte seguro de água, né? Ele protege essa água armazenada de um processo de vaporização. Então, ele garante que parte dessa água que vai para os aquíferos, ela garante a chegada dela do mar para que o reciclo da água ela aconteça. Permite a utilização de água subterrânea geotermal como fonte efetiva de energia elétrica ou energia térmica, um abastecedor ambiental, tá, para manutenção do ecossistema e da biodiversidade. Bom, eu comecei a falar lá em cima e eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, principalmente para a formação de vocês, os impactos, sejam eles positivos ou negativos, de contaminar, ou que podem contaminar essa água.
Vamos lá, então. Cidades aqui eu já falei sobre um impacto negativo sério que a gente tem, que é a impermeabilização do solo. Uma questão que a gente deve virar agora parte do que já é para vários condomínios em Belo Horizonte há anos, mas que deve virar efetivamente um padrão para as construções em Belo Horizonte. Se for, vocês me corrijam, tá, gente? Já podem falar de uma vez, sem problema. Que é a questão da garantia de 20% das áreas a serem construídas livres, tá? Ou seja, que sejam permeáveis. Bom, outra coisa que a gente tem aqui é estação de tratamento de esgoto, vazamento de esgoto e churume, tá? Isso é um problema social seríssimo, um problema ambiental seríssimo, por causa da contaminação do solo. Fossas também são de contaminação do solo. Mas uma coisa que a gente não está, uma coisa que não está descrito aqui, mas que é seríssima, é a questão dos cemitérios. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, no cemitério da Boa Viagem, que está ali próximo ao centro, todas as casas do entorno são recomendadas a não plantar nenhum tipo de hortaliça. Por quê? Porque a gente tem a decomposição dos corpos. E como é um cemitério muito antigo, isso pode contaminar o solo. A gente chama de necrochurume, tá? Então, esse é um fator de alta periculosidade aí, principalmente, e é uma preocupação, principalmente em cidades muito grandes como Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, são cidades preocupantes. A gente ainda tem sistemas de tratamento de esgoto, lembrando que isso, por exemplo, chegou a Salvador há pouco tempo, né? E a maioria das cidades aí do Brasil não tem. Isso é um problema sério, tá bom? Outro problema que a gente tem é a agricultura, já falei sobre ela também, né? Fertilizantes, agrotóxicos e etc. Tá? Podem contaminar aí. E uma coisa que pode ser problema também é a pisadura do gado, que não está aqui, que está aí o gado para demonstrar para a gente, que pode hipermeabilizar o solo em áreas de grande extensão rural. Tá? Bom, apesar da gente falar sobre aquífero Guarani, etc., o aquífero Alter-Chão, ele é o maior aquífero do Brasil hoje. Tá? Acredite que você tem 45 milhões de metros cúbicos de água, versus o aquífero Guarani, que está com praticamente a metade da quantidade de água que o aquífero Alter-Chão tem. Qual que é a grande diferença aqui? Aqui nós estamos numa divisão de águas do Brasil, ou seja, eu tenho um vento que carrega, já expliquei isso dentro de sala, né? Um vento que carrega, a gente vai vir aqui e que vai cair água sobre essa área. Então, há um abastecimento daqui, principalmente de águas pluviais. No caso do Alter-Chão, nós estamos falando sobre águas autossustentáveis. Existem os chamados rios voadores que autossustentam esse lugar. Sem contar também que nós temos solos extremamente antigos e arenosos. Então, é capaz de eu enfiar um tubulão sem maquinário nenhum, a minha água sobe e o acesso disso aí é muito mais fácil. Então, o abastecimento desse aquífero é diversas vezes mais rápido do que esse aquífero Guarani também. Tá ok? Aquífero. Deixa eu ver um negócio aqui. O sistema aquífero Amazonas é a maior reserva subterrânea de água doce do planeta. Ele ocupa parte dos territórios do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
2 milhões de quilômetros quadrados de extensão do aquífero estão no Brasil, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O volume total estimado do Amazonas em nosso país é de 124 mil quilômetros cúbicos, o que corresponde a 124 quatrilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer em cerca de 14 mil anos a população brasileira. Mas por que conhecer e estudar as características desse importante sistema aquífero? Avaliar o sistema aquífero Amazonas gera conhecimento hidrogeológico estratégico para o Brasil, com informações sobre reservas e qualidade das águas. Por isso, a ANA propõe um projeto regional com os países vizinhos que dividem o sistema aquífero para garantir a proteção ambiental e a gestão de águas subterrâneas desse sistema. O projeto apresentará ações que vão gerar benefícios globais, como a preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações, além de induzir a transferência de tecnologias e mais integração regional. Em geral, a água do sistema aquífero Amazonas é de boa qualidade, mas devido à insuficiência de saneamento básico, em áreas urbanas, elas vêm sendo contaminadas com nitrato e coliformes. Estudos da ANA na região analisaram detalhadamente 5 cidades: Santarém, no Pará, Macapá, no Amapá, Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre e Tabatinga, no Amazonas. Santarém e Macapá apresentam um elevado potencial hídrico subterrâneo. Já os aquíferos de Porto Velho, Rio Branco e Tabatinga possuem uma importância reduzida para o abastecimento público. Estudar aquíferos é parte das ações da agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram nos solos são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a ação integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para saber mais sobre o sistema aquífero Amazonas, acesse o site da ANA, ana.gov.br. Bacana aí, gente. Professor, você vai passar Oi. aquela parte que você falou lá dos rios voadores, não sei? Vou passar ele também. Vou passar ele, mas ele é bem maior, tá? Então eu vou fazer o seguinte: ele está num link aí para vocês, ele tem 25 minutos. Ele está num link aqui, se der tempo eu passo ele. Mas eu acho ele fantástico, vocês vão amar ver esse vídeo. Mas uma coisa que dá para a gente ver aqui, ó, gente, deixa eu falar sobre 2 coisas aqui, que eu acho interessante a gente falar isso, porque a gente menospreza algumas coisas que a gente tem. Eu vou passar um vídeo aqui também do aquífero Urucuia, mas todo mundo já ouviu falar da Amazônia, né? Só que essa Amazônia aqui tem um sobrenome, é chamada Amazônia Verde. Nós temos uma borda litorânea aqui, ó, que é uma das maiores do mundo, que concentra a 2ª maior biodiversidade do planeta, sendo que nós temos as 3 maiores biodiversidades do planeta. Primeira, Amazônia, 2ª, essa área aqui, e a 3ª está no Cerrado. Muita gente fala, é deserto, não tem biodiversidade. Tem sim. Essa área aqui é chamada de Amazônia Azul, e é a área de extensão de 2 milhões de metros quadrados, se eu não me engano é esse o valor, em que toda essa área costeira ela está como área de preservação ambiental, existe uma valorização no mundo. E dentro dela aí, nós temos a maior reserva mundial dentro dessa Amazônia Azul, que é Fernão de Noronha.
E o atual governo, não estou querendo falar de política, não, mas já falando, né? A maior reserva que você falou, de quem pessoa que você fala? Maior reserva natural aquífera do mundo, maior reserva natural de preservação ambiental de águas do mundo, está na região de Fernão de Noronha. E o atual governo quer liberar Fernão de Noronha de qualquer jeito, tá ok? Então há de ficar bastante atento aí. Vou passar um videozinho do Urucuí aí para vocês também. O sistema aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa território. Peraí que entrou o Guarani, mas eu acho que nós vamos ver dos três. Eu acho que eu pus do Urucuí também, se não tiver eu envio, tá? Do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4.000 anos. Mas por que é importante conhecer as características do sistema aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre as ações recomendadas pelo projeto está o estudo de vulnerabilidade natural à contaminação e estratégias de proteção das áreas de afloramento, elaborado pela ANA. Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente dos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar aquíferos é parte das ações da agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para saber mais sobre o sistema aquífero Guarani, acesse o site da ANA, ana.gov. O site da ANA aí serve para a gente para tudo, né, gente? Eu coloquei o Urucuí 2 vezes, mas aqui era para estar o Guarani. Eu já vou passar o do Urucuí de uma vez, gente. Eu acho que é interessante os vídeos para a gente poder conhecer um pouco mais de perto, tá? O sistema aquífero Urucuia é um reservatório subterrâneo de água doce que se estende por 6 estados: Esse está no nosso estado, olha, gente. Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Sua área ocupa cerca de 126 mil quilômetros quadrados e sua reserva total estimada é de 1 trilhão e 351 bilhões de metros cúbicos de água. Como você pode perceber, este volume é bem grande, tanto que seria o suficiente para abastecer a população brasileira por cerca de 160 anos. Mas por que é importante conhecer esse sistema aquífero?
Além do seu incrível tamanho e volume de água reservado, o sistema aquífero Urucuia é essencial para abastecer o Rio São Francisco em períodos de estiagem e muito importante também para os afluentes do Alto Tocantins. Esse imenso reservatório de água subterrânea mantém a perenidade de diversos rios do oeste da Bahia, como os afluentes da margem esquerda do São Francisco, Rios Grande, Corrente e Carinhanha. No período de estiagem, a contribuição pode chegar a 80% da vazão do Rio São Francisco, suprindo projetos de irrigação instalados na região e o abastecimento de água em área rural e urbana. O Rio São Francisco é muito importante para todo o Brasil, pois é utilizado para vários usos, como agropecuária, geração de energia, navegação e abastecimento de água, entre outros. Mas, para que esse manancial subterrâneo continue cumprindo sua função, é preciso garantir a manutenção da recarga pela água da chuva. Por isso, a ANA fez um estudo em cooperação com os estados, que indica estratégias para a gestão integrada e compartilhada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Uma dessas estratégias é a adoção de práticas agrícolas sustentáveis como meio de estimular a recarga. Por exemplo, o terraceamento, as barraginhas e o plantio direto, que é uma técnica importante como alternativa às formas de plantio convencionais. Assim, a chuva continua se infiltrando nos solos e recarregando os aquíferos, gerando vários benefícios, como maior retenção da água da chuva, facilidade de infiltração da água no solo e redução da erosão. As águas que infiltram nos solos e recarregam o aquífero são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo os rios e afluentes. Por isso, a ação integrada das águas superficiais e subterrâneas é importante para garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. Estudar aquíferos é parte das ações da Agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Para saber mais sobre o Sistema Aquífero Urucuia, acesse o site da ANA, ana.gov.br, e faça o download completo dos estudos no portal de metadados da ANA. Bacana. Olha, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje, principalmente porque 85% do nosso país é um país agrícola, né? E a gente tem 15% de indústria, então uma economia ainda voltada extremamente para isso. E eu vou dizer que parece um absurdo, mas extremamente atrasada em tecnologia. E, obviamente, extremamente atrasada na perspectiva da proteção ambiental quanto os impactos ambientais provocados aí pelo agrotóxico. Só para vocês terem uma noção, gente, lógico que comparado a países aí, com outros tipos de países que não tem nada, já é alguma coisa. Mas, em questão de gestão ambiental, o nosso país, de 100% do que poderia ser feito, ele tem feito atualmente 3%. Contra a Alemanha, que quando ficaram falando, quem é a Alemanha para dizer, quem é a França para dizer, bom, nós temos 3 países em destaque ambiental aí, o primeiro é a Alemanha, o segundo é a França e o terceiro é a Espanha. Então, quando falaram assim, o que esse presidente da França está falando em relação à Amazônia e tal, fala porque fala com propriedade, tá? Então, atualmente, você tem a Alemanha produzindo quase 30% do que poderia ser feito. Alexandre, 30% não é pouco. Se você considerar que há 50 anos atrás a gente não fazia quase nada e hoje faz 30%, já é bastante. A gente tem a França fazendo em torno de 25% a 27%, Espanha em torno de 23% a 24% e o Brasil apenas com 3%.
3% está muito à frente de muita gente que anda não fazendo nada. Mas a questão dos agrotóxicos aqui, e neste momento, com a liberação de mais de 180 tipos de agrotóxicos diferentes, isso se intensifica diversas vezes para a questão da contaminação das águas no Brasil. Tá ok? Aí a gente está falando sobre o uso da água subterrânea. Eu quis colocar essa foto aqui para vocês verem, porque isso parece muito uma montagem, mas não é. E se vocês não estão enxergando, eu vou demonstrar. Todo solo isolado, olha só, gente, todo solo isolado, tá? E a gente teve um afundamento, porque o solo que a gente tem aqui é um solo cástico. Ele é diferente, a estabilidade dele é diferente. Então, provocou uma cratera de 60 metros de profundidade e 20 metros de diâmetro. E aí eu te pergunto, dá para saber se tem outra cratera aqui? Dá para saber se tem outra aqui? Só passando sonda, tá? Aí foi na Guatemala. Bom, aí tem os geysers, né, que sofrem aquecimentos durante o dia, só para a gente fazer uma demonstração. Eu não conheço pessoalmente, mas já vi alguns vídeos e tenho muita vontade de conhecer. Tá? Processo eruptivo, né, gente? Professor, Sim. em relação a esses agrotóxicos nas águas, não tem nenhum tratamento que é feito que pode tirar esse agrotóxico da água, não? Tudo que você lida com o processo de contaminação, qual que é a diferença de poluição para contaminação? Contaminação é o seguinte: um tonel de água com uma gota de óleo está contaminado, mas não está poluído. Ou seja, a poluição ela tem índices para poder acontecer. A mesma coisa no agrotóxico nessa água. Ela tem um índice para ela poder acontecer até que ela se torne inviável. O problema é a gente saber qual que é a dimensão disso. Então, em 2015, o Estado de Minas me procurou tentando determinar qual que era a dimensão dos impactos ambientais de acidentes rodoviários que ocorrem aqui no Vale do Aço. Eu falei, dimensão real ou dimensão científica? Aí a menina falou, você pode falar sobre os dois? Bom, na dimensão científica, eu tenho como quantificar isso. Por quê? Porque eu vou tirando a amostra d'água à medida que isso vai caminhando, e à medida que ela vai caminhando, ela vai reduzindo essa contaminação, até que eu sei até que ponto dali para trás eu tenho que tratar ou não. Só que eu tenho que lembrar de alguns fatores. Primeiro, essa água ela não para de circular. Segundo, essa água contamina o solo. Se ela contamina o solo, ela contamina as plantas. Se ela contamina as plantas, ela contamina o gado. Se ela contamina o gado, ou outros animais, por exemplo, uma ave que voa com aquela planta e leva isso para outro lugar, ela pode contaminar. E se esse gado está, por exemplo, eu posso vender esse gado para os Emirados Árabes. Dá para eu dimensionar o impacto ambiental? Cientificamente, sim. Na realidade, não. Tá? Então, eu tenho que pensar nesse processo. Existem descontaminantes? Existe processo de filtração disso? Existe. Só que antes disso, só que o impacto não é só sobre a água. O impacto é sobre o solo, o impacto é sobre a vegetação. Isso evapora, vai para a atmosfera. Tem que ter um controle, né? Não tem um controle. O impacto disso é diversas vezes maior do que a gente pode imaginar. Entende? Entendi. Então tá aí o perigo disso. Entendi. Tá? Aqui a gente tem um pouco desse referencial aí de novo, só para a gente mostrar por que na Amazônia chove forte.
o que eu tinha já demonstrado para vocês anteriormente dentro de sala de aula, falando sobre a autossustentabilidade da Amazônia, mas vocês vão ver o vídeo aqui, vocês vão enxergar isso com uma certa clareza, tá? Eu vou passar um outro vídeo pequeno sobre a Lei das Águas e a gente deve entrar no passo aí dos rios voadores. Bastante atenção aí, tá, gente, nisso. A Lei das Águas do Brasil. O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas e um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em 6 princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRE é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os comitês de bacias, as agências de águas e secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas: criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Pessoal, para quem não conhece a Ana, eu recomendo muito, tá? Eu estou deixando aqui esse site para vocês, que é um site, vou até mostrar aqui para vocês, que é um site onde você tem basicamente os termos da hidrogeologia, tá? Vocês vão poder enxergar aí vários termos aí que eu acho bacana. Bom, pessoal, alguma dúvida? Nós vamos entrar num vídeo sobre os rios voadores. Ele tem aí 25 minutos, ou seja, é efetivamente o tempo que a gente tem para término da aula. Tá? Então, eu queria saber se vocês têm algum
alguma dúvida, porque nós vamos entrar nele a partir de agora e vai dar 10 horas. Não, para mim tá? Ele também está no slide que eu já coloquei para vocês lá no WhatsApp e que também está na nossa aula 4.2 no AVA, tá? Na última aula registrada no AVA lá. Tranquilo, gente? Ok. Então, eu vou passar o vídeo. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui. Eu estou até o final. Vou até tirar o meu videozinho aqui para não ficar aí em cima de vocês. Mas já desejo a todos um bom descanso e um bom final de semana. Para você também. Obrigado. Tem dúvidas, gente? Alguém com dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, beleza, vamos lá. A floresta amazônica é considerada o pulmão da Terra, fornecendo oxigênio. Mas ela talvez também seja o seu coração, bombeando vento e água por todo o mundo. Novas pesquisas científicas mostram como as florestas Só um detalhe, viu, gente? A Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas marinhas, tá? Então, essa história de chamar a Amazônia como pulmão do mundo é falácia para calentar bovino, ou seja, conversa para boi dormir, tá? Mas ela tem uma importância essencial aí na manutenção da vida. respirar água, fornecem a chuva que precisam. O ciclo da água no Brasil depende da Amazônia. Com a diminuição e a degradação da floresta acelerando drasticamente, o bioma da Amazônia pode já ter chegado a um ponto irreversível, com consequências devastadoras para todo o planeta. We have many places in the Amazon today that it's a savanna, it's no longer a forest. It's already happening. It's already being degraded by deforestation, fire, and climate. The Amazon is producing its own climate, favorable climate. When you deforest, you lose that service. Antônio Nobre refere-se aos físicos teóricos russos Anastasia Makarieva e Viktor Gorshkov, que explicam como a umidade é transportada dos oceanos para a Terra e qual é exatamente o papel da vegetação neste processo. A Amazônia, ela não é, como muitas das vezes se diz, o pulmão do mundo. Ela é um dos ar-condicionados do mundo, que ajuda a arrefecer um pouco o aquecimento global. Ela é uma produtora de água. Ela é um motor que distribui água para todo o sul do continente. São os famosos rios voadores, hoje cientificamente comprovados. Daí a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo. A evaporação e a transpiração sobre a floresta são mais fortes que sobre o mar. A floresta amazônica atua como uma bomba atmosférica, sugando a umidade oceânica que se condensa em enormes volumes de vapor chamados rios voadores. Os ventos carregam estas correntes de umidade para os Andes, onde se redirecionam atingindo o sul do Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. The flying rivers imply that
the moisture carried through the atmosphere to Central South America is maintained and pumped by the Amazon. The Amazon, because it's giving off so much water vapor, is very cooler than the tropical Atlantic, where the trade winds come from and enter South America. This is a paradox because a hot surface has low pressure over it. A cold surface has high pressure over it. Wind blows always from the high pressure to the low pressure. So here comes the trade winds from the Atlantic and entering the Amazon, hot Atlantic entering the cool Amazon against the pressure gradient. How can that be? The water vapor, when it emerges from the forest, it harvests heat. That's why it cools down the surface. The water vapor is moving up in the atmosphere. When it condensates, there is a reduction. So when this vapor disappears, the pressure lowers down. Segundo este modelo, a bomba biótica, as florestas intactas criam seu próprio clima. Elas não só evaporam gotas de água, como sugam massas de ar úmido dos oceanos. Como a biosfera da floresta tropical responde ao aquecimento global? Como ela interage com a atmosfera? Ao norte de Manaus, no meio da Mata Virgem, esses processos físicos e químicos complexos são estudados por cientistas brasileiros e alemães no topo da ATO, a Torre de Observação da Amazônia. Uns hilft es sehr, dass wir einen Turm haben, der weit über den Wald hinausgeht, weil wir so den Regenwald als ganzes System viel besser verstehen können. Wir nehmen hier deutlich wahr, dass die Zusammensetzung der Luft, wenn es viel regnet, anders ist, als wenn es weniger regnet. Wir sehen, dass wir andere Wolkentypen haben. Wir sehen, dass die Wolkenuntergrenze sich in anderen Höhen befindet. Und ein anderer großer, interessanter Punkt für uns sind die Emissionen der Bäume, der Blattoberflächen. Aus den Bäumen strömen viele verschiedene Gase raus. Und diese Emissionen aus den Blattoberflächen, diese Gase, treffen in der Luft auf andere Gase. Und nach dem Zusammentreffen bilden sich Partikel im Prinzip aus Gasen. Und diese Partikel sind die Ursprünge, an denen sich Wolkentröpfchen bilden. Das bedeutet auf den Punkt gebracht, dass der Amazonas seinen eigenen Regen zu einer gewissen Stärke produzieren kann, indem er seine Emissionen aus den Blattoberflächen kontrolliert. Deshalb haben wir einen Kontinenten, der in großen Teilen fruchtbar und regenreich ist. Hier an der Atto-Site sind wir in der Mitte von ungestörtem Regenwald. Und was für uns sehr erschreckend war, dass wir gesehen haben, dass auch hier in der regenärmeren Zeit sehr, sehr hohe Luftverschmutzungen feststellbar sind. Luftverschmutzungen, die schwerer sind als in manchen europäischen Großstädten. Jedes Jahr verschwinden Tausende an Quadratkilometern Regenwald. Und das nehmen wir auch über mehrere 100 Kilometer Transport hier wahr. Was passiert eigentlich mit den Bestandteilen in der Atmosphäre, wenn wir Feuer in der Nähe, in der Ferne haben? Wie stark sind die Verschmutzungen? Wie gefährlich können dann auch die Verschmutzungen von Belastungen beispielsweise durch Ozon für den Wald hier sein, der erstmal direkt gar nicht in Brand gesetzt wird? Das bedeutet also, wenn in vielen 100 Kilometern Entfernung Wald abgeholzt wird, dann können wir hier Verschmutzungen feststellen, die bei Pflanzen Schäden hervorrufen können. Whoever has known the Amazon before, like me, when I went in the 80s to the Amazon, to make a fire, campfire in the forest, it's very, very difficult because everything is wet. We used to say that Amazon had two seasons, the wet season and the wetter season. That was the situation, no longer. Now the forest dries considerably during the dry season. Brasilien spielt als großes Flächenland mit vielen Einwohnern natürlich eine ganz herausgehobene Rolle bei der Erreichung der weltweiten Klimaziele, insbesondere wegen der großen Waldflächen. Den Amazonasraum, dieser einzigartige Großraum, der weltweit eine sehr, sehr große Rolle spielt beim Erhalt des Weltklimas. Und das ist auch unsere Motivation für die deutsche Bundesregierung und hier für dieses Haus, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, massiv zu investieren.
unsere Partner zu unterstützen bei der Erreichung der Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben. Quando a gente termina, se eu cortar aqui rápido, tem que cortar aqui em cima ninguém, porque se eu demorar, quando eu terminar de cortar aqui, a água já sumiu. Olha o bambu d'água, gente, bacana. Quando a gente anda na mata e a gente está com muita sede, e geralmente esse cipó tem água. Ó. Né? Cipó d'água, né? Essa água é muito boa. Aqui, quase nós todos que andando na mata aqui, a gente toma a água desse cipó aqui. The forest dries during the dry season because of fires. Fires produce smoke and soot, so the clouds start forming with too many small droplets who do not coalesce to produce rain. So they start falling a little bit and evaporate again. So the forest spends sometimes months, 2 months without any rain. So it becomes so dry, it catches fire. O Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, está monitorando a floresta amazônica utilizando imagens de satélite. O INPE rastreia o desmatamento e os incêndios florestais em tempo real e informa as autoridades sobre barreiras e queimadas ilegais. Cientistas recebem estudantes interessados em seu trabalho. Reconhece onde é isso, né? No norte do Brasil. Estão vendo um monte de pontinhos coloridos naquele mapa? Então, tudo aquilo são as queimadas que os satélites detectaram nas últimas 48 horas. Tudo isso são as queimadas que foram detectadas, né? Queimadas como essas que vocês estão vendo aqui, e que acabam afetando toda a vegetação, vão destruindo a mata, né? Here at INPE, we developed the techniques, the procedures to detect fires and monitor deforestation. So it's a very technical job. And I would say that the difficulty today is not technical anymore. We know precisely what is being deforested, where, when, and by whom. So all the technical needs related to this problem were solved. What remains to be fixed is the political will to stop deforestation and forest fires in Brazil. A agricultura é o principal motor do desmatamento. Os ruralistas, com seu poderoso lobby dentro do Congresso, não perdem tempo. Alcançaram uma diminuição dos serviços de ecossistemas florestais, como a regulação hidrográfica e climática. Isto, por sua vez, ameaça o fornecimento de produtos agrícolas no país. A ciência já provou que, para a manutenção do ciclo hídrico, do regime de chuvas no Brasil, é fundamental proteger as florestas e outros biomas, como, por exemplo, o cerrado. No entanto, infelizmente, uma parte dos grandes proprietários rurais brasileiros parece ainda não ter entendido isso e continuam pensando e querendo desmatar como se as florestas fossem desnecessárias. O que me espanta, o que me chama a atenção, é que parece que eles não entendem que para a própria manutenção da atividade deles, a agricultura, é fundamental ter água. E para ter água, é fundamental ter floresta. Esse é o dilema que a gente vive hoje em dia no Brasil. A última grande chuva em Brasília foi há 5 meses. Difícil acreditar que a cidade ao redor desse imenso lago vive a maior escassez de água de seus 57 anos de história. Tudo para ver se ameniza um pouco a crise que impôs um racionamento de 1 dia por semana sem uma gota nas torneiras. A CAESB já foi autorizada a ampliar o racionamento que começou em janeiro para 2 dias por semana. O nível do reservatório principal de Brasília baixou para 5%. Essa crise hídrica é a maior crise hídrica da história do Brasil, nos últimos 50 anos. Ela afeta muito as pessoas e afeta o comércio, gera desemprego. 80% das atividades econômicas dependem da água.
A barragem aqui, ela hoje está com menos de 15% do reservatório completo. E há 3 anos atrás ela estava vertendo. Se você olhar ali, aquela área que está meio verde ali, a água estava descendo como se fosse uma cachoeira. Quem mais está sendo afetado, infelizmente, é o produtor rural. Principalmente nessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Descoberto, eles estão tendo que parar de irrigar. E parar de irrigar significa parar de produzir alimento. Parar de produzir alimento também significa desemprego, também significa, inclusive, aumento no preço dos alimentos. Aquela marca lá, onde o concreto começa a aparecer, ali é onde verte. Olha, a gente, nesses últimos 3 anos aqui no DF, nós enfrentamos uma seca muito grande. O índice pluviométrico caiu bastante. Além disso, a gente tem o uso e ocupação do solo aqui no Planalto Central, especialmente no Distrito Federal, tem causado um impacto muito grande nas nossas nascentes. E isso tudo contribui para que a afluência no reservatório esteja ficando cada vez menor. Dieser Druck auf die Waldflächen in Brasilien hängt leider Gottes auch sehr stark mit unserem eigenen Konsum zusammen. Es findet immer noch Entwaldung statt, um Rindfleisch zu produzieren, sowohl für den heimischen Markt in Brasilien, aber auch für den Export nach Deutschland, nach Europa. Ein Großteil der Futtermittelindustrie in Europa basiert auf der Produktion von Soja in Brasilien. Auch wir müssen umdenken, um hinzukommen zu einer ökologischeren Landwirtschaft. A Amazônia, ela já perdeu cerca de 19% da sua formação original. Nós podemos observar nesse mapa que essas áreas em vermelho, bem na borda da Amazônia, são as áreas que já foram desmatadas. E essa parte bem na borda forma o que a gente chama de arco do desmatamento. Então esse arco ele tende a aumentar e fazer pressão para as áreas que ainda têm floresta. As imagens satélites mostram quão rápido a floresta mudou nos últimos 30 anos em torno do território dos povos indígenas do Xingu. A gente tem aqui o Parque do Xingu, que é uma área protegida bem grande no estado do Mato Grosso, e aonde tem o Parque do Xingu tem floresta, e fora a área já sofreu um grande desmatamento. Algo muito comum que a gente observa na Amazônia é o chamado desmatamento no formato de espinha de peixe. Então, esse desmatamento ele vai avançando para os lados, em pedacinhos, e a gente tem algo parecido com espinha de peixe, até sair de uma espinha de peixe e virar algo totalmente vermelho, como a gente vê aqui, por exemplo. Então, podemos observar, ano a ano, o crescimento, a expansão da cidade do outro lado de Manaus. A ponte foi construída através do Rio Negro em seu ponto mais estreito, ligando as cidades de Manaus e Iranduba. Após a inauguração, em 2011, começaram intensas atividades de construção. A ponte foi iniciada como parte do Programa de Aceleração de Crescimento, um programa de desenvolvimento econômico. Tem uma estrada aqui que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319, que ela não foi asfaltada ainda, mas existem planos para asfaltá-la, e uma vez que isso aconteça, a gente corre o risco de ter o mesmo resultado do que a BR-163. Por que ainda ocorre desmatamento? Na Amazônia, hoje moram 25 milhões de pessoas. Como nós vamos garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, já que elas não podem usar 80% da sua propriedade? Eu tenho a resposta. Valorizar os serviços florestais. Pagamentos por serviços ambientais foi uma ideia do secretário de Meio Ambiente do município de Extrema. A região faz parte do sistema Cantareira, fornecendo 50% do abastecimento total de água para a Grande São Paulo, com seus 20 milhões de pessoas. Esse trabalho de Extrema iniciou em 1995, há 22 anos atrás, quando a gente começou a fazer algumas intervenções em propriedades, buscando propriedades rurais para fazer o que a gente está propondo agora mesmo, né? Recuperar nascentes, recompor a floresta nas beiras dos rios, plantar os topos de morro,
Só que a gente tinha muita dificuldade de convencimento dos agricultores. Então, nós entendemos, naquela época, que um fator econômico, um incentivo econômico para os agricultores seria um fator que a gente ajudaria na mobilização e no convencimento desses agricultores para poder adequar ambientalmente as suas propriedades rurais. E o projeto foi se expandindo, e hoje nós temos mais de 200 propriedades aqui no município de Extrema. O projeto foi ganhando prêmios, né? Nós ganhamos visibilidade em diversos órgãos de imprensa no Brasil e fora do Brasil também. E outros municípios se interessaram nessa mesma proposta, e é o que nós estamos levando agora para 284 municípios nessa região da Serra da Mantiqueira, né, que há uma área de 100 mil quilômetros quadrados, essa região dos 284 municípios, que tem como meta restaurar 1.200.000 hectares, que corresponde a 10% da meta brasileira no INDC, né, no protocolo assumido na Conferência de Paris, né, a COP21. O reflorestamento de terras selvagens na floresta costeira atlântica do Brasil é uma tarefa importante. Antigamente, ela estendia-se por todo o litoral. Hoje, menos de 1/10 ainda está de pé. Agora, todos os proprietários de terra devem prestar contas sobre o seu uso. 20% de cada terreno deve permanecer intacto ou ser reflorestado. Na região amazônica, 80%. Isto é, de longe, insuficiente. Os ativistas exigem desmatamento zero e reflorestamento. Os métodos agroflorestais ajudam a atingir esses objetivos. And when I first got here, there was nothing. There's no trees at all, just grass and lots of rocks. The corn that I used to plant would grow this tall, wouldn't produce at all, very poor soils, degraded soils. And so I started working with plants, trying to discover plants that would grow here and that would produce a lot of biomass and help recover the soils without too much effort. Planting water means this, means when you look inside the plant, what do you find? This is dropping water. It's actually literally producing water. See the water coming out of there? This is a cactus. It's called pear cactus in English. If you take some of these, you do this, you'll suddenly have water on the ground. So agroforestry, I think, is one of the main ways of reconciling the two goals, the economic and environmental goals. You can produce and have environmental benefits at the same time. Of course, usually the systems won't be quite as complex as a natural forest, and they won't be so simple as a monocrop oil palm or soybean system. They'll be somewhere in between. But then you can have both. You can have livelihoods, improve the livelihoods of farmers, and give them a sort of income, and still have trees similar to a forest, though not exactly a native forest. It'll be very, very similar, and especially in terms of environmental functions, especially in terms of things like water. A agricultura sintrópica e a permacultura, combinando arbustos e árvores no mesmo terreno, aumentam a eficiência do uso da água, conservam a água para as culturas e mantêm sua qualidade. Os fazendeiros do sítio Sementes, perto de Brasília, exploram essas técnicas, usando os métodos de Ernst Goetz, um dos pioneiros neste campo. Plantar água é a palavra-chave. Entender como o organismo florestal funciona, a economia de água, principalmente, né? Trabalhando com cobertura de solo, trabalhando com sucessão natural, estratificação. Então, assim, você vai estar otimizando o recurso hídrico. Aqui em Brasília, a gente está com um problema grave de água, né?
Esse ano mesmo a gente chegou a ter na cidade até 2 dias de racionamento, quer dizer, 2 dias sem água, né? Os produtores rurais aqui em Brasília estão impedidos de fazer captação de água depois das 9 da manhã e até as 16 horas. Então, quer dizer, não tem água, né? Mas esse sistema, e é uma frase que o Ernest sempre fala, que água se planta. Olha que maravilha. Olha aqui, ó. A minhoquinha aqui, morando, dentro do eucalipto. Our center is a center that works with natural disasters. We have to see what's going on with the climatic situation. In Brazil, the natural disasters are related to water, particularly intense rainfall, with consequences like landslides, flash floods, or drought situations. So far, at this exact moment, we don't have a flying river, a Rio Voador. Why? Because to have a Rio Voador, you may have this rainy season, the rainy part in here. We don't have this strong moisture. We don't have a situation in terms of Rio Voador. But when we have the strong winds from the Rio Voadores, this moisture, this rainfall moves over there, over here. And the volume of that is almost similar to the volume of the Amazon River. We're still discovering. And the problem we have now is that there is no more time. The scientific enterprise will take many years till this is fully demonstrated, etc. And it will be too late because the Amazon will be gone. What we have now is that we have a very good ready to believe that Amazon has an incredible importance in terms of cooling the planet vertically through the evaporation and condensation, and latitudinally because it affects the circulation on the oceans. And not only the Atlantic, there is a powerful effect on the Pacific as well. And in so doing, it keeps Earth cool. Pessoal, espero que tenha os que estão aí ainda, espero que tenha valido a pena aí. Eu acho esse vídeo fantástico. Professor, tem estimado mais ou menos quanto tempo a floresta amazônica acabar? Não tem não, porque a gente não sabe. Existe uma resposta política em relação a isso, né? E a ciência não defende isso porque se isso começar a acontecer intensificamente, o que a gente tem que entender da Amazônia é o seguinte: existe 2 brigas pela Amazônia, uma pela água que existe nela, 3 brigas, uma pela biodiversidade, outra pela água e outra pelo possível petróleo que possa existir debaixo dela. Então, se a verdade seja dito, que se os governos, se o governo brasileiro não tomar uma atitude de preservação, a gente acaba tendo essa Amazônia tomada realmente, politicamente tomada. Eles vão usar o pretexto de que a gente não cuida do nosso território, né? Que ela é importante. E aí vocês verem a importância da Amazônia, né, gente? A importância dela está descrita no próprio vídeo. Na hora que você vê, você fala, não, agora eu entendo por que tem tanta gente que não quer que parte da Amazônia seja transformada em economia, porque ela tem uma importância que não é só para a Amazônia. Ela não é local, ela não é local, ela é regional, né? Para o continente como um todo, na verdade. Professor. Sim. O termo, eu reparei que nessa última entrevista aí que teve o rapaz falando inglês, né? Inglês mesmo. O termo, ele usou muito o termo rios voadores mesmo. Esse termo já é usado? Tipo, é um termo usado internacionalmente? Esse termo já é usado há uns 20 anos já. Legal, interessante. É usado. Assim, como fosse ser traduzido para a língua dele.
Não, é um termo é mapeado, inclusive, como rio voador. A climatologia já mapeou essa área e já definiu como rio voador. É uma boa expressão. É muito bonito, né? Inclusive. Alexandre. Sim. Você já ouviu falar de um filósofo aí que está defendendo que a água não tem um ciclo? Esqueci o nome dele, eu vi um comentário sobre isso, que a água não tem um ciclo. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Não, mas é uma outra questão, não é? Não é de água a água que ele está falando, não é? Sobre o ciclo da água. Ele falou que o ciclo da água é falso. Nunca ouvi isso. Nunca ouviu, não? Achei Eu que era... vou até pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que na verdade, eu ouvi um vídeo sobre isso, só que eu não vi quem que era o responsável pelo vídeo. Aí eu nem aprofundei, não. Mas em tempos que a Terra plana é verdade, o ciclo da água ser mentira é fácil, né? Essa é terraplanista. Né? Então, o que a gente tem que pensar é numa forma científica. A gente só tem a existência do nosso continente hoje, como a gente viu anteriormente, justamente por causa dessa movimentação de água. A formação das geleiras, a primeira era de resfriamento, ela fez com que esses continentes se movimentassem. Então, essa movimentação de corrente marítima e de placa tectônica, ela só vai acontecer por causa da corrente marítima também. Então, dizer que a água não tem uma ciclagem cara, pisar no próprio ovo, sabe? É esdrúxulo. Tem um sentido muito lógico de ser. E a gente vê isso aí nitidamente, está demonstrado isso. É lógico que esse ciclo vai mudar se eu, por exemplo, tiver uma explosão, se eu tiver a retirada dos mares de morros na região do Nordeste, por exemplo, sei lá, se isso for implodido, se a mineração for lá e fizer a retirada disso, eu vou ter uma mudança climatológica, e com a mudança climatológica, automaticamente eu tenho uma mudança da ciclagem, mas ela também é local, ela não é muito nítido, muito claro. Entendi. Viu? Mas valeu. É legal trazer essa discussão, é legal trazer ele aí para a gente poder bater um papo com ele e conhecer. Eu não conheço essa teoria. Beleza. Vou dar uma pesquisada melhor de fato. Acho que vale mais a pena discutir sobre o aquecimento global existe ou não. Mas valeu. Valeu, Alexandre. Bom final de semana. Eu também, gente. Obrigado, boa noite para vocês. Professor, só uma dúvida sobre o trabalho. Sim. Aqui a gente andou tendo... Tem.